Ele foi um dos helicópteros mais importantes da história da aviação naval. Em uma época em que caçar submarinos ainda exigia várias aeronaves com funções diferentes trabalhando juntas, ele conseguiu reunir tudo em uma única plataforma. Seu porte, sua autonomia e a capacidade de levar sensores e armamentos transformaram a forma como as operações navais eram conduzidas e deu às marinhas uma ferramenta muito mais prática, rápida e eficiente. Com isso, ele ajudou a definir o papel do helicóptero embarcado e marcou seu nome como uma das aeronaves mais influentes da Guerra Fria. Este é o SH-3 Sea King. Durante os primeiros anos da Guerra Fria, os Estados Unidos passaram a enfrentar um novo tipo de ameaça que crescia rapidamente: a expansão da frota de submarinos da União Soviética. Esses submarinos tinham como principal objetivo neutralizar a vantagem naval americana, atacando grupos de porta-aviões e rotas estratégicas no oceano. Diante desse cenário, a guerra anti-submarino se tornou uma prioridade urgente. Foi nesse contexto que a Marinha dos Estados Unidos passou a testar conceitos de emprego com helicópteros em missões anti-submarino. Um dos modelos utilizados nesse período foi o HSS-1, que ajudou a desenvolver as primeiras táticas operacionais. Mas ele ainda tinha uma limitação importante: não conseguia cumprir todas as funções sozinho. Na prática, era necessário usar 2 helicópteros trabalhando em conjunto. Um deles atuava como caçador, equipado com sensores para localizar o submarino. O outro era o atacante, carregando armamentos para neutralizar o alvo. Isso tornava a operação mais complexa e menos eficiente. Por isso, a Marinha Americana decidiu avançar para um novo projeto que pudesse reunir essas 2 funções em uma única aeronave. A ideia era criar um helicóptero com maior capacidade de carga, mais autonomia e equipado com todos os sistemas necessários para detectar e atacar submarinos sem depender de outra plataforma. O problema é que, no início dos anos 50, os helicópteros ainda estavam em um estágio inicial de desenvolvimento. As limitações tecnológicas eram claras: pouca potência, baixa capacidade de carga e um alcance muito limitado. Mas isso começou a mudar ao longo da segunda metade da década. A evolução da aerodinâmica, o avanço nos sistemas de controle e, principalmente, o surgimento dos motores turboeixo abriram um novo caminho. Esses motores eram mais leves, mais potentes e muito mais confiáveis do que os antigos motores a pistão. Foi nesse contexto que, em 24 de dezembro de 1957, a Marinha dos Estados Unidos concedeu a Sikorsky um contrato para o desenvolvimento de um novo helicóptero. Esse projeto ficaria conhecido como S-61. Um ponto importante é que a empresa não seria responsável apenas pela aeronave em si, mas também por integrar os principais sistemas de missão, como sonar, navegação e eletrônica embarcada. O primeiro voo aconteceu em 11 de março de 1959. Após os testes iniciais e ajustes, ele entrou em serviço em 1961 com a designação HSS-2. No ano seguinte, com a padronização dos sistemas de nomenclatura das Forças Armadas Americanas, ele passou a ser conhecido como SH-3A Sea King. Ele era um helicóptero grande e tinha proporções que chamavam atenção na época. Media cerca de 16,7 metros de comprimento, tinha aproximadamente 5 metros de altura e um rotor principal com diâmetro de 19 metros. Seu peso vazio ficava em torno de 5,5 toneladas, enquanto o peso máximo de decolagem chegava a cerca de 10 toneladas. Ele era equipado com 2 motores turboeixo General Electric T-58, uma solução mais moderna do que os antigos motores a pistão usados pela geração anterior. A velocidade máxima ficava em torno de 270 km por hora, dependendo da versão e da configuração da aeronave.
O alcance era de 1.000 quilômetros, enquanto a autonomia girava em torno de 4 horas de voo. Esses números eram muito bons para um helicóptero naval daquele período e davam ao Sea King a capacidade de cobrir grandes áreas do oceano, permanecer mais tempo em patrulha e cumprir missões com mais eficiência. Desde o início, o projeto já apresentava características que o colocavam à frente do seu tempo. Ele foi um dos primeiros helicópteros anti-submarino capazes de reunir, em uma única aeronave, sensores, armamento e autonomia suficiente para cumprir uma missão muito mais ampla do que a geração anterior. Mas, apesar dessas capacidades, seu uso inicial ainda era limitado por um fator importante: a infraestrutura naval da época. Muitos navios de combate da Marinha dos Estados Unidos não tinham condições de operar helicópteros grandes e pesados como o SH-3. Por isso, nos primeiros anos, ele foi empregado principalmente em porta-aviões convertidos da classe Essex, que atuavam como plataformas especializadas em guerra anti-submarino. Nessas operações, o Sea King trabalhava em conjunto com aeronaves como o S-2 Tracker, que possuíam um radar e ajudavam na busca por submarinos. Nessa fase inicial, ele ainda não operava com um radar próprio. Isso mostra que, mesmo sendo avançado para a época, o conceito de um helicóptero naval totalmente autônomo ainda estava em evolução. A transformação mais profunda nesse conceito aconteceu fora dos Estados Unidos, mais especificamente no Reino Unido. Em 1959, a empresa Westland Helicopters adquiriu a licença para produzir o Sea King. A versão britânica, conhecida como Westland Sea King, passou por mudanças significativas. Uma das principais diferenças foi a adoção de motores Rolls-Royce Gnome, derivados do motor americano original, mas adaptados para as necessidades britânicas. No entanto, a mudança mais importante não foi apenas técnica, mas operacional. A Marinha Real Britânica adotava uma doutrina diferente da americana. Em vez de depender de uma coordenação centralizada em porta-aviões, os britânicos queriam helicópteros capazes de operar de forma independente, diretamente a partir de fragatas e destroyers. Para isso, o Sea King britânico recebeu um radar de busca, sistemas anti-submarino próprios e uma reorganização da tripulação. O controle da missão passou a ser feito por um operador especializado, e não apenas pelos pilotos. Essas mudanças permitiram que o helicóptero atuasse de forma autônoma, detectando, acompanhando e atacando alvos sem depender de outras plataformas. Esse conceito se tornou a base do que hoje é considerado o helicóptero naval moderno. Em termos de projeto, o Sea King também trouxe soluções interessantes. Sua fuselagem tinha um formato de casco, permitindo pousos na água em situações de emergência. Embora fosse teoricamente anfíbio, esse tipo de operação era limitado, já que permanecer muito tempo na água poderia danificar sistemas importantes. Outro ponto importante era a operação embarcada. Para facilitar o uso em navios, ele possuía sistemas automáticos de dobragem das pás do rotor principal e da cauda. Isso permitia reduzir o espaço ocupado no convés e nos hangares. O trem de pouso também era adaptado para esse ambiente, com sistemas hidráulicos e amortecedores que ajudavam a lidar com as condições do mar. Além disso, mesmo com a falha de um dos motores, ele ainda conseguia continuar em voo, o que aumentava a segurança em operações longas sobre o oceano. Com o passar dos anos, o Sea King também começou a ser produzido sob licença em outros países. Empresas como a Agusta, na Itália, a United Aircraft, no Canadá, e a Mitsubishi, no Japão, passaram a fabricar suas próprias versões da aeronave. Ao todo, cerca de 20 países o operaram, e um deles foi o Brasil, que incorporou 6 SH-3D para equipar o Esquadrão HS-1 da Marinha do Brasil. Essas aeronaves substituíram os antigos SH-34J em 1974
e se tornaram uma peça central da aviação antissubmarino da Marinha por décadas. Essa expansão internacional mostra como o projeto se tornou relevante para diferentes marinhas ao redor do mundo. Cada país adaptava o helicóptero de acordo com suas necessidades, incorporando sensores e sistemas específicos. Além da missão principal de guerra antissubmarino, ele também começou a ser usado em outras funções. Podia realizar busca e salvamento, transporte de tropas, apoio logístico e até missões de alerta antecipado em versões específicas. Outro uso importante foi como helicóptero presidencial dos Estados Unidos. A versão VH-3 ficou conhecida por transportar o presidente em diversas ocasiões, reforçando a versatilidade do projeto. Mas, mesmo com todas essas capacidades, ele não teve muitas oportunidades de atuar em combate direto contra submarinos durante a Guerra Fria. Isso aconteceu principalmente porque um conflito direto nunca chegou a acontecer. Ainda assim, ele teve participação ativa em outros cenários. Durante a Guerra do Vietnã, por exemplo, foi amplamente utilizado em missões de busca e salvamento, resgatando pilotos abatidos e tripulações em risco. Essa fase operacional ajudou a consolidá-lo como uma plataforma confiável, capaz de operar em condições difíceis e cumprir diferentes tipos de missão. Ao longo do tempo, novas versões foram sendo desenvolvidas. A mais avançada foi o SH-3H. Essa versão consolidou o Sea King como um verdadeiro caçador de submarinos, integrando sistemas de busca e detecção, aviônicos mais modernos, sensores atualizados e refinamentos que aumentaram sua eficiência operacional. Com esses avanços e a entrada em operação em diferentes países, o Sea King passou a incorporar uma variedade cada vez maior de sensores e sistemas de missão. Isso aconteceu porque cada operador adaptava a aeronave de acordo com suas necessidades e doutrina. Na guerra antissubmarino, ele era equipado com um sonar mergulhável, que era baixado na água por meio de um cabo para detectar submarinos em profundidade, além de sonoboias, que eram lançadas no mar e transmitiam dados acústicos em tempo real. Outro recurso importante era o detector de anomalias magnéticas, capaz de identificar variações no campo magnético causadas por grandes estruturas metálicas, como os submarinos. Com essa combinação, ele conseguia localizar, acompanhar e classificar alvos submersos com muito mais precisão. Depois da detecção, ele podia atacar usando torpedos leves guiados que seguiam o alvo com sensores próprios. Além disso, alguns operadores integraram armamentos diferentes. Um exemplo disso foi a capacidade de lançar mísseis antinavio, como o Exocet, adotado por países como Argentina e Brasil, e o Sea Eagle, utilizado pela Índia. Isso ampliou o papel do helicóptero, permitindo que ele também atuasse contra embarcações de superfície. Com o passar do tempo, os sensores também foram sendo atualizados. Sistemas eletrônicos mais modernos foram integrados, aumentando o alcance de detecção, a precisão dos dados e a capacidade de operação em diferentes condições ambientais. Além das capacidades de combate, ele também contribuiu para o desenvolvimento de soluções técnicas importantes na operação embarcada. Um dos desafios da época era pousar helicópteros em navios menores, especialmente em condições de mar agitado. Para resolver esse problema, a Marinha do Canadá desenvolveu um sistema conhecido como Bear Trap. Esse sistema utilizava um guincho para puxar o helicóptero até o convés e fixá-lo com segurança durante o pouso. Essa tecnologia se mostrou eficiente e acabou sendo adotada e adaptada por várias marinhas ao redor do mundo. Com essas evoluções, ele se consolidou como uma plataforma extremamente versátil. Além da guerra antissubmarino e do ataque a navios, ele passou a cumprir missões de busca e salvamento, transporte de tropas, evacuação médica, apoio logístico e vigilância aérea. Essas capacidades fizeram com que ele participasse de operações reais importantes ao longo da sua carreira. Um dos principais exemplos foi
foi a Guerra das Malvinas, em 1982. Nesse conflito, tanto a Argentina quanto o Reino Unido utilizaram versões do Sea King. No início da guerra, helicópteros argentinos operavam a partir do porta-aviões ARA 25 de Maio, em missões anti-submarino. Mas, depois do afundamento do cruzador General Belgrano, a Marinha Argentina reduziu suas operações próximas à área de combate, e os Sea King passaram a atuar principalmente em transporte e resgate. Do lado britânico, ele teve um papel muito mais ativo. Além das missões de busca por submarinos argentinos, os Sea King britânicos também desempenharam várias outras funções durante o conflito. Eles transportaram tropas, realizaram evacuações médicas, fizeram reconhecimento e participaram de missões de apoio logístico. Ao longo do conflito, os Sea King britânicos acumularam mais de 7.500 horas de voo em um ritmo operacional intenso, operando praticamente todos os dias. No total, 5 aeronaves foram perdidas, todas por acidentes ou falhas técnicas. Mesmo assim, ele se manteve como uma das plataformas mais confiáveis do conflito, sendo essencial para manter a mobilidade das tropas, sustentar a logística da frota e garantir resgates em um dos ambientes mais desafiadores do mundo. Nos anos seguintes, ele continuou em operação em diferentes países e participou de diversas operações ao redor do mundo. Esteve presente na Guerra do Golfo, em operações nos Balcãs, no Iraque e no Afeganistão, além de atuar em exercícios internacionais e missões navais no pós-Guerra Fria. Mas, com o passar dos anos, ele começou a ser retirado de serviço em vários de seus principais operadores. Nos Estados Unidos, ele foi aposentado do Serviço Operacional da Marinha em 2009. Já nos fuzileiros navais, o VH-3D segue em serviço na função presidencial, embora esteja em transição para ser substituído pelo VH-92A. No Reino Unido, a aposentadoria veio em 2018, encerrando 5 décadas de operação na Marinha Real. No Brasil, ele deixou o serviço em 2012, depois de 42 anos de história na Marinha. Mesmo sem ter sido testado em grandes conflitos, o Sea King cumpriu um papel essencial na evolução da aviação naval. Os conceitos que ele introduziu ainda são utilizados em helicópteros modernos, e sua história permanece como uma das mais importantes dentro da aviação militar. Se você se interessa por aviação militar e quer acompanhar mais vídeos como esse, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com quem também curte esse tema. Dessa forma, continuamos a explorar juntos os bastidores dessas máquinas voadoras que marcaram e ainda marcam a história da aviação militar.